Olá, segunda série, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Que saudade de vocês, saudade das nossas aulas presenciais. Como vocês estão, meninas? Fernandinha, minha querida, Sofia, tá colocando as séries em dia, Sofia? Tá conseguindo assistir suas séries agora ou tá difícil também? Mel, querida, saudade de todas vocês. Os meninos também, mas as meninas que a gente sempre tá batendo um papinho ali, tô sentindo falta de vocês, meninas, tá? Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo para estudar, para se atualizar e para se cuidar junto com a família de vocês também, tá? Vou anexar esse vídeo junto com um roteiro ali de estudo, um roteiro ali das aulas que vou enviar para vocês sobre as propriedades coligativas. Então, não é um assunto muito difícil de falar, de memorizar na parte teórica, tá? Até porque os próprios termos já são bastante relacionados ali. Se fala, por exemplo, de ebulioscopia, é a alteração na temperatura de ebulição, então não é difícil memorizar esses termos ali, tá? O que confunde um pouquinho mais, talvez a parte de cálculo, onde vocês têm que observar a quantidade de variação que vai provocar determinada adição de soluto, quanto soluto você colocando vai ter mais alteração ou menos alteração, então isso talvez que dê um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu deixei na última aula com vocês para vocês tentarem completar uma tabela ali da página 54 e o exercício da página 55. Eu vou corrigir com vocês, vou dar uma olhadinha para que vocês tentem compreender, né, os valores que aparecem ali nessas alterações, tá? E quero que vocês deem uma olhada no final desse roteiro de aula aí, lá embaixo tem uma atividade avaliativa, uma atividade de fixação, desculpem, ela não vale nota, é só para vocês resolverem e verem ali mais ou menos como que funciona. Coloquei só 4 questõezinhas para vocês responderem, para ver até onde foi o aprendizado de vocês nesse conteúdo, ok? Então, na correção dessas tabelas aqui, vocês podem observar que já tem alguns valores ali que já estão completados, tem alguns valores que ele já forneceu, né? Outros não forneceu, mas outros são mais fáceis de deduzir. Por exemplo, ali na tabela pede, na primeira linha aqui, a temperatura de fusão e de ebulição da água, né? Não estava completado aqui na tabela, mas a gente sabe que a temperatura de fusão da água é 0, né? E a temperatura de ebulição é 100 graus. Então, era só completar, fazer essa sequência aqui para poder completar o restante. Ele deu aqui a pressão de vapor, 17,54, né? E aí ele deu também alguns outros valores para vocês irem se baseando. Por exemplo, adicionando, né, 1 mol de glicose, a temperatura de ebulição foi para 100,52, tá? Então, teve uma alteração de 0,52. Se você dobrar essa quantidade, se você colocar uma quantidade, o dobro disso aqui, você vai ter o dobro dessa alteração. Você vai ter, em vez de 0,52, você vai ter o dobro de 0,52. Ou seja, 1,4, né? 1,4 vai ser a alteração que você vai ter aqui. E aí, conforme esses raciocínios, é que você iria completando a tabela aqui, tá? A alteração da temperatura da pressão de vapor. Se ocorreu essa alteração aqui com 1 mol de glicose, se for 2 mols, você vai ter o dobro de alteração, tá? É nesse sentido que vai seguir o raciocínio. A única coisa que tem que lembrar é que essa alteração ela não depende da natureza do soluto, e sim do tipo de ligação química que ele é formado, ou seja, dependendo se ele for de natureza molecular ou iônica, a alteração vai ser diferente. Por quê? Porque quando dissolvido em água, uma solução molecular ela vai continuar sendo a mesma. Você tem 1 mol de molécula, você vai ter em 1 mol de molécula em solução. Se for uma substância iônica, quando você colocar em água, vai acontecer a separação dos íons. E aí, se você tinha 1 mol de sal, ao adicionar em água, você vai ter 1 mol de cada tipo de íon presente na solução. Então, quando você adiciona, já falei isso no vídeo anterior, quando você adiciona sal,
a alteração vai ser maior do que quando você adiciona uma substância molecular, como o açúcar, tá? Aí você deve perguntar assim, mas como que eu vou saber se é de natureza molecular ou iônica? Se vocês não lembrarem disso, vocês vão ter que voltar lá no conteúdo da primeira série, dar uma pesquisadinha, tá? Como que eu sei que a substância é iônica, que ela foi formada por ligação iônica? Quando eu olho lá na tabela periódica e aí eu vejo que ela é da família 1, 2, né? Ou 13, 1, 2 e 3A, ou 1, 2 e 13, que ela tem a tendência de perder elétrons. Ela vai provavelmente, quando se unir a um átomo que tem a tendência de ganhar elétrons, ela vai fazer uma ligação iônica. Um vai doar e o outro vai receber, tá? Isso vai acontecer para formar uma substância iônica. Quando que ocorre ligação para formar uma substância molecular? Quando os átomos têm a mesma tendência. Por exemplo, você pega o átomo de flúor, ele é lá da 7A, ou seja, ele tem tendência de receber um elétron. Se ele recebe um elétron ao fazer ligação com um outro átomo que também tem essa tendência, você pega o átomo de F2, por exemplo, né? O átomo de F2, o gás flúor, são dois átomos de flúor. Os dois tinham tendência de receber um elétron. Nesse caso, vai ser feita ligação covalente, ele vai compartilhar o elétron. Nenhum vai doar, nenhum vai receber. Tá? Então, esses são conceitos ainda lá do conteúdo de primeira série. Se vocês não lembrarem, tiverem a necessidade na resolução dos exercícios de saber se é uma substância iônica ou molecular, vocês vão ter que dar uma olhadinha lá no conteúdo, né? Pesquisa na internet, dá uma olhadinha que vocês vão lembrar dessas coisas, tá? Porque para fazer esses exercícios é necessário saber se a substância é iônica ou molecular, se vai causar uma alteração maior ou menor na dissolução ali, na alteração ali na solução, certo? Então, voltando aqui para a correção dos exercícios, depois vocês vão dar pausa aqui no vídeo e vão completar a tabelinha aí de vocês, tá? Aqui, todos os valores aqui vão ser, a variação que ocorre vai ser a mesma, né? De acordo com o que ele me forneceu, aqui os dados que ele me forneceu, tá? Só que vai ser diferente, vai ser maior quando a substância for iônica, quando for, por exemplo, a solução de cloreto de sódio, né? Que vai ser o dobro de variação de açúcar, tá? Aqui a solução de cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio, você vai ter 3 íons, então vai ser 3 vezes maior do que a variação aqui no açúcar, tá? Então, essas variações aqui, elas vão depender exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas que aparecerem ali, né? Aí, na sequência, já tem um esqueminha bem simples aqui para que vocês vejam também, podem dar pausa ali para anotar, né? No caso, quanto menor a pressão de vapor ali na sequência para completar, né? Maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de congelamento e maior a pressão osmótica. Quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas nessa solução, então maior vai ser a quantidade a temperatura de ebulição, vai ser menor a pressão de vapor, vai ser menor a temperatura de congelamento e maior a pressão osmótica necessária para inverter lá a osmose que vocês viram ali no conteúdo também, tá? Então, essa ali é a resolução da tabelinha. No exercício lá da página seguinte, aqui no exercício 4, né? Também vocês podem pausar aqui para anotar, tá? As resoluções aqui. Todas essas variações aqui começaram a partir do enunciado, onde ele já definiu ali qual que é a variação, qual que é a alteração necessária com 1 mol da substância adicionada. Então, aí, a partir daquilo ali, você vai fazendo, vai completando a tabelinha aqui, vai fazendo o cálculo da variação, certo? Então, também podem anotar, podem observar ali esses valores para que vocês anotem, né? E aí, na resolução, vocês vão tentando compreender o porquê que em algumas situações aumenta o dobro, algumas situações aumenta o triplo, e associar com essa situação, que é realmente por ser solução iônica, substância iônica dissolvida ou substância molecular, certo? Então, só anotem, né, as resoluções desses exercícios, tá?
desse exercício e da tabelinha depois, porque futuramente pode aparecer aí alguns exercícios que peçam isso e vocês vão precisar dar uma focada melhor. Nesses exercícios que estão na lista de hoje, nesses exercícios desta aula que eu postei para vocês, não tem nada que exija isso aqui, que exija o cálculo em si, né? Mas exigindo o raciocínio já sim. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, o porquê que ocorre a variação maior quando é sal, quando é substância iônica, para ficar mais fácil de vocês resolverem, tá? Aí, na sequência, eu quero que vocês resolvam os exercícios lá do caderno de atividades, tá? No caderno de atividades tem da página 25 até a 28, só conteúdo em relação a isso aqui. Isso fica de tarefa para vocês, tá? Faz os exercícios lá do caderno de atividades, da página 25 até a 28, tá? Podem fotografar e me enviar pelo aplicativo, porque eu vou deixar liberado lá na atividade no aplicativo do Positivo 1, tá? E aí eu aguardo para ver como que vocês conseguiram resolver os exercícios ali, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, espero que estejam se cuidando aí, que a gente consiga, né, sanar as dúvidas de vocês. Claro que as nossas aulas são amadoras dessa forma, porque não somos profissionais nesse quesito, né? Mas a gente tá tentando, tá se esforçando, fazendo o possível para ajudar vocês nesse período aí, ok? Boa aula, bons estudos para vocês e até a próxima, ok?